João 20:9 e 25 da noite. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro bem cedo, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra havia sido removida. Ela correu e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou então Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu as faixas de linho no chão, e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, ele viu e creu. Pois ainda não tinham entendido a Escritura, que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando fora do sepulcro. Enquanto chorava, inclinou-se para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora deitado, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dito isso, virou-se e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela respondeu: Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o pôs, e eu o levarei. Jesus disse-lhe: Maria. Ela voltou-se e exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me detenhas, pois ainda não subi ao meu Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou que ele lhe dissera essas coisas. Naquela tarde do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus lhes disse: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados, a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe contaram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não puser o meu dedo nas marcas dos pregos e não puser a minha mão em seu lado, não crerei. 8 dias depois, estavam novamente os discípulos reunidos, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois, dirigiu-se a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a mão e ponha-a no meu lado. Pare de duvidar e passe a crer. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse-lhe: Você creu porque me viu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenham vida em seu nome. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Aconteceu assim, estavam reunidos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros dos seus discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Os outros disseram: Nós também vamos contigo. Eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Meus filhos, vocês têm algum peixe? Eles responderam: Não. Ele lhes disse: Lancem a rede no lado direito do barco e encontrarão. Eles o fizeram, e agora não conseguiam puxar a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ao ouvir que era o Senhor, Simão Pedro vestiu a camisa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 100 metros da praia. Assim que desembarcaram, viram umas brasas com peixe por cima e pão. Jesus disse-lhes: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, e também o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Após terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Respondeu Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Alimente os meus cordeiros. Novamente perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? Respondeu ele: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Alimente as minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro glorificaria a Deus. Em seguida, disse a Pedro: Siga-me. Pedro virou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava seguindo-os, aquele que se recostara no peito de Jesus durante a última ceia e perguntara: Senhor, quem te vai trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Siga-me você. Por causa disso, espalhou-se entre os irmãos o boato de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria, disse apenas: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus realizou também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita detalhadamente,
creio que nem em todo o mundo caberiam os livros que seriam escritos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo bem cedo, quando ainda estava escuro. Viu que a pedra havia sido removida do túmulo e correu para contar a Simão Pedro e ao outro discípulo, aquele que Jesus amava. Levaram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram, disse ela. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o túmulo. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Logo em seguida, Simão Pedro chegou também. Entrou no túmulo e viu as faixas de linho no chão, e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que primeiro tinha chegado ao túmulo. Ele viu e creu. Na verdade, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz que Jesus devia ressuscitar dos mortos. Maria ficou chorando fora, perto do túmulo. Enquanto chorava, inclinou-se para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Mulher, por que o seu pranto? Perguntaram eles. Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram, respondeu ela. Ditas estas palavras, virou-se e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Mulher, por que o seu pranto? Quem você está procurando? Perguntou Jesus. Pensando que era o jardineiro, ela disse, Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o pôs, e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer, mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi a meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou subindo para meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus e para o Deus de vocês. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Naquela mesma tarde do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E, com essas palavras, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, a quem não os perdoarem, não serão perdoados. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo nas marcas dos pregos e não colocar a minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez reunidos lá dentro, e Tomé estava com eles. Apesar de as portas estarem fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Depois disse a Tomé, ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e passe a crer. Meu Senhor e meu Deus, exclamou Tomé. Jesus disse, porque você me viu, creu? Felizes os que não viram, mas creem. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Aconteceu assim: estavam reunidos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros dos seus discípulos. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Os outros disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Meus filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Perguntou Jesus. Não, responderam eles. Ele lhes disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão peixes. Eles lançaram a rede e, desta vez, não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ouvindo que era o Senhor, Simão Pedro vestiu a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede cheia de peixes, pois não estavam longe da praia, a uns 90 metros. Quando chegaram à praia, viram uma fogueira acesa, com peixe sobre ela, e pão. Jesus disse: Tragam os peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: Quem é o Senhor? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-o a eles, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Havendo terminado o almoço, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, respondeu ele, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas, quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro glorificaria a Deus. Depois acrescentou: Siga-me. Pedro virou-se e viu o discípulo que Jesus amava seguindo-os, aquele que, ao sentar-se para a refeição, tinha se recostado no peito de Jesus e perguntado: Senhor, quem te vai trair? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Siga-me você. Por causa disso, espalhou-se entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Disse apenas: Se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há também muitas outras coisas que Jesus fez,
Se cada uma delas fosse escrita em detalhes, pensei que nem mesmo o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: Eu vou pescar. Responderam eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Meus filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Responderam eles: Não. Ele lhes disse: Lancem a rede no lado direito do barco e vocês acharão. Eles lançaram a rede e, tão grande era a quantidade de peixes que não conseguiam puxá-la. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ao ouvir que era o Senhor, Simão Pedro vestiu a túnica, pois estava sem ela, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desceram à praia, viram brasas acesas, com peixe sobre elas e pão. Disse Jesus: Tragam os peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Nela havia 153 grandes peixes. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.